Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 9 de março de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Produzi dignos frutos de penitência e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai. Porquanto eu vos declaro que poderoso é Deus para destas mesmas pedras fazer que nasçam filhos a Abraão. Lucas 3:8. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. A piedade, a piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: desenvolver a piedade. Piedade para com os sofredores do além-túmulo. Busque a oração em favor dos desencarnados em sofrimento. Sugestão para sua prece diária: prece pelos que sofrem no além-túmulo. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti para pedir por todos aqueles irmãos que sofrem no além-túmulo, desde os nossos irmãos suicidas, os irmãos abortados, aqueles irmãos que estão envoltos nas drogas, na bebida alcoólica, no cigarro, na viciação do sexo, da comida. Que o seu amor, Jesus, possa envolver todos esses que sofrem no mundo espiritual. E rogamos ainda, Jesus, por aqueles que se encontram revoltados, saudosos de seus familiares, provocando grandes dores e sofrimentos aos seus familiares. Que esses irmãos possam aceitar o convite de seu anjo guardião e segui-lo para um melhor entendimento. Ore também, Jesus, pelos irmãos homicidas, por aqueles que desencarnaram por meio de acidentes, por causa da fome, devido às guerras, quanta dor e quanto sofrimento. Que o seu amor, Jesus, possa envolver a todos esses espíritos, dando-lhes guarida e entendimento. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sábado, agora de manhã, nós teremos em nossa casa espírita a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. É o momento aí da gente se organizar, de nos preparar para essa grande festa do Evangelho. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Começa às 4h30 e termina às 7h. Então, venha participar conosco dessa grande tarefa do Evangelho. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil, aqui em Alta Floresta, no Mato Grosso.
Caso você queira mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. E hoje nós vamos para a nossa penúltima mensagem, mensagem 209 dessa obra maravilhosa de Lucas. Então, o entendimento deles foi aberto e compreenderam as Escrituras. Lucas 24, 45. Entendimento espiritual. Em geral, encontram-se queixosos em todos os núcleos de atividade cristã, alegando dificuldades para o justo entendimento do Evangelho. Alguns leem os versículos mais simples, devoram os capítulos mais belos e permanecem atônitos, surpreendidos. Por que lhes indicaria a fonte evangélica se as palavras dos textos diferem tanto de sua situação? Perguntam eles. Sentem-se desiludidos, atordoados de incompreensão. Entretanto, o fenômeno deriva-se do jogo de experiências e nada mais. É indispensável insistir sempre às portas do entendimento. Há frases e textos difíceis, convém procurar-lhes a extensão para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e da mais alta envergadura. A vaidade e a presunção costumam abandonar o serviço na antecâmara da imensa oficina de luz, e antes que houvessem contemplado as fontes eternas, voltam-se para o mundo, difundindo as sombras da influenciação que lhes é própria entre a ironia e o escárnio. Não se precatam de que toda aquisição demanda esforço e perseverança. O menor título de competência profissional no mundo requer fervor e boa vontade no trabalho. Seria possível, portanto, que as posses eternas fossem simples objetos de aquisição mecânica à margem do caminho? A realização espiritual é serviço supremo do espírito. É imprescindível buscar-lhe as expressões a golpes de vontade e determinação. Somente as almas ainda superficiais pedem soluções absolutas às letras evangélicas. O discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por absorver-se na luz divina do Espírito e, ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Harmonização, da editora GEEM, capítulo
entendimento espiritual. Meus amigos, nós estamos no final do livro O Evangelho por Emmanuel e também estamos no final do livro de Lucas. Aqui, Jesus se despedindo dos seus amigos, mas antes de Jesus ir, ele trouxe o esclarecimento aos apóstolos. É como se tirasse o véu e eles vissem e ouvissem toda a mensagem do Cristo na sua profundidade, porque antes eles tinham dificuldades, mesmo estando com Jesus. E agora, por meio do amor, por meio do trabalho, por meio dos Espíritos Santos que vieram auxiliar esses irmãos no entendimento e no esclarecimento da Boa Nova. Muitas vezes nós ficamos tapados com dificuldades de ler ou de estudar além do versículo. Nós ficamos presos naquele capítulo, naquele versículo, e a gente só consegue ler o que está escrito. A gente não consegue ampliar nossa visão, a compreensão do momento em que estão acontecendo as coisas. O porquê que foi dito daquele jeito, o que aconteceu por aquele versículo ou aquele capítulo estar naquela situação. Então, a gente tem dificuldade para compreender o Evangelho do Cristo na sua profundidade. Ficamos mais na superficial. E aí pegamos trechos do Evangelho, trechos da Bíblia, para massacrar, para humilhar, para colocar as pessoas contra a parede, falando que elas não vão herdar o reino dos céus. E aqui o Emmanuel traz para nós essa compreensão de irmos além dos textos evangélicos, na compreensão de sua profundidade. É o que aconteceu com os apóstolos. Eles tinham dificuldade de entendimento. Porém, com a orientação agora dos espíritos superiores, nós sabemos, meus amigos, conforme revelações por meio das obras que o Chico Xavier trouxe para nós, com auxílio de diversos espíritos, entre eles o Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, muitos outros irmãos, eles trouxeram para nós as realidades espirituais, mostrando para nós além das letras. E esse entendimento vai fortalecer a fé, porque a gente não vai mais ver com um óculos do que está somente escrito, mas nós vamos ter uma visão maior, ampliada dos ensinos de Jesus. Por isso que nós temos aqui presente conosco os nossos anjos de guarda, que são espíritos que estão sob o comando do Cristo para nos orientar, para nos intuir, para nos auxiliar na nossa condução aqui na Terra, esclarecendo para todos nós as palavras, as verdades trazidas por Jesus. Então, isso é muito importante para que a gente não fica iludido, fica atordoado diante de situações que algumas pessoas, alguns líderes religiosos, sejam eles espíritas,
ou de outras denominações religiosas que tentam iludibriar as pessoas que estão mais invigilantes e colocando na mente delas aquilo que elas querem ouvir. Por isso é muito interessante a gente ligar a crítica, né? Ligar o bom senso para que a gente não seja feito de massa de manobras de algumas lideranças que querem trabalhar somente o egoísmo e o orgulho de si mesmos, achando que só eles têm a verdade. E a verdade, ela está com aqueles que estão em sintonia com Jesus. Então, que nós possamos a cada dia afastar de nós toda a vaidade, toda a presunção, porque tanto a vaidade quanto a presunção, elas abandonam a gente no caminho. Elas nos fazem abandonar a tarefa do Cristo. E nós hoje estamos diante das verdades espirituais que nos esclarecem, que nos dão o entendimento necessário dessas fontes eternas que nós recebemos, como diz o Emmanuel. Então, é importante a gente se desvencilhar de todos esses processos que vêm trazer grandes transtornos para todos nós. Então, meus amigos, fiquemos com esta reflexão do Evangelho de Lucas e que a gente não perca esse, esse entendimento, que não fiquemos cegos e nem surdos diante da mensagem de Jesus. Como diz o Emmanuel no finalzinho da mensagem, o discípulo sincero não ignora que é preciso trabalhar por absorver-se na luz divina do Espírito e, ao passo que se esforça, está convencido de que o Senhor lhe virá ao encontro, abrindo-lhe o entendimento. Então é só pedirmos, pedi e obtereis, disse o Cristo. Então, peçamos a Jesus a sabedoria, peçamos a Jesus o entendimento, para que a gente possa compreender o Evangelho de Jesus, não do nosso ponto de vista. Meus amigos, vamos então, nesse instante, fazer a nossa prece. Bondoso Jesus, nós queremos agradecer a Chico Xavier, a Emmanuel, a tantos outros irmãos que vieram trazer para nós um novo jeito de ler o Evangelho de Jesus, trazendo-nos o entendimento, clareando a nossa mente, retirando de nossos olhos os véus que impediam de nós vermos a verdade, desobstruindo os nossos ouvidos para que pudéssemos ouvir as verdades eternas. Amado Mestre Jesus, ampare a todos nós que estamos a caminho e que consigamos a cada dia mais nos aperfeiçoar, sermos pessoas melhores. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.